Pulverização é o nosso assunto em máquinas agrícolas e implementos. Para avaliar a qualidade da aplicação da pulverização, uma das ferramentas mais importantes é a aplicação dos papéis hidrossensíveis. Sem o uso dos papéis hidrossensíveis, nós não temos uma noção exata sobre a qualidade da pulverização. Principalmente, nós não vamos ter noção sobre o padrão de gotas que está sendo aplicado. Porque, a partir da aplicação dos papéis hidrossensíveis, que são papéis que são sensíveis à água, que reagem a partir do pH da água, a partir desses papéis, nós vamos ter informações como, por exemplo, o diâmetro mediano volumétrico das gotas, o espectro de cobertura, a porcentagem de cobertura e a densidade de gotas. Todas essas são informações que são determinadas a partir da aplicação dos papéis hidrossensíveis. E vejam que a partir dessa pequena amostra, nós podemos observar uma variedade bastante significativa em relação ao tamanho das gotas, o diâmetro mediano volumétrico das gotas, nesse caso menores, até tamanhos de diâmetro mediano volumétrico maior, como neste primeiro exemplo. Mas o que isso significa? Significa que podem ter aplicações com padrão de distribuição de gotas de tamanho finas, como nesta faixa de 188 a 193 micras, padrão de aplicação de gotas médias, com diâmetro mediano volumétrico nessa faixa de aproximadamente 269 a 312 micras, padrões de aplicação com gotas grossas, nessa faixa de 351 a 370 micras. Também é possível aplicações com padrão de aplicação com gotas muito grossas, nessa faixa de aplicação de 473 micra a 547 micra, até aplicações com uma pulverização num padrão de aplicação de gotas extremamente grossas. Uma outra informação relevante em relação aos papéis hidrossensíveis é que no papel hidrossensível não vão ficar impressas gotas com tamanho menor que 30 micras. Aqui mais um exemplo mostrando padrões de gotas em relação às gotas muito finas. Num papel nós temos também impresso um padrão de gotas de fina a média. Em outro exemplo, nós temos os padrões impressos de gotas de tamanho média a grossa. E já neste outro papel nós temos impressos gotas com um padrão grossa a muito grossa. E por último nós temos um outro exemplo que mostra gotas com tamanho muito grossas a extremamente grossas. Os papéis hidrossensíveis, eles são comercializados em pacotes, e em cada pacote possui 50 unidades aí com tamanho de 76 milímetros de comprimento, com uma largura de 26 milímetros. Mas e como que são aplicados esses papéis hidrossensíveis? Esses papéis, eles são grampeados sobre as folhas. Então aqui nós temos uma imagem de um papel hidrossensível que foi grampeado, aplicado, fixado sobre a folha da soja. E normalmente ele é colocado sobre a parte superior do dossel e na parte inferior da planta. E também pode ser colocado na porção média. Então, vejam que é possível que numa mesma planta seja aplicado aí pelo menos 3 papéis hidrossensíveis. Mas quantos pontos que vão ser observados através da lavoura para se ter uma noção sobre a qualidade da aplicação? No mínimo, 4 pontos de aplicação. Então, repetindo, no mínimo, 4 pontos de observação vão ser necessários para
para se ter uma avaliação geral sobre a qualidade da aplicação. E em cada ponto de aplicação vão ser colocados papéis hidrossensíveis no topo da planta e pelo menos na parte inferior. E pode ser também colocado na parte média. Porque o que acontece? Normalmente o dossel da planta pode produzir um efeito guarda-chuva e evitar que essa aplicação penetre na planta. Então, a partir da aplicação do papel hidrossensível, nós vamos ter uma noção exata sobre essa qualidade dessa aplicação. Se essa aplicação realmente está chegando nessa parte inferior da planta. Principalmente, né, lembrando que, por exemplo, aqui nós já temos uma noção geral, olha, que se caso essa aplicação esteja sendo realizada para um controle de percevejo, o percevejo ele vai atacar as vagens, e as vagens ela está, como mostra a figura, elas estão aqui no interior da planta. Então é necessário que o produto chegue até nesse interior da planta. E essa noção sobre se o produto está chegando realmente neste interior da planta é realmente somente observada utilizando o papel hidrossensível. Após a aplicação, esses papéis são coletados no campo e são levados ao laboratório. E no laboratório esses papéis eles são escaneados uma resolução de uma qualidade 600 dpi. E após esses papéis já terem sido escaneados, nós vamos utilizar um programa que chama Gotas. E esse programa ele é gratuitamente oferecido pela Embrapa. Então, se vocês acessarem ou vocês aí pesquisarem software Gotas Embrapa, vocês vão ser redirecionados, ou melhor dizendo, vocês vão encontrar essa página da Embrapa que disponibiliza o programa e também disponibiliza um manual que traz as instruções sobre o uso desse software aplicado na leitura desses papéis hidrossensíveis. E aqui nós temos uma imagem que bem ilustra o programa Gotas da Embrapa. Então, nós podemos observar que o programa ele tem a capacidade de carregar a imagem e a partir da imagem escaneada do papel hidrossensível, o programa vai fazer uma leitura. E quais são as informações mais importantes? Bom, as informações mais importantes estão relacionadas à densidade de gotas, a porcentagem de cobertura e o diâmetro mediano volumétrico, que equivale a esse D 50%. Então, nessa porção do D 50%, nós temos a informação relacionada ao diâmetro mediano volumétrico. Porém, vocês podem observar que aqui nós temos informações que estão erradas. E por que eu consigo observar que essas informações estão erradas? Através da taxa de aplicação, uma taxa de aplicação aqui na ordem de 302 litros por hectare, e também eu consigo observar que a informação está errada porque o diâmetro mediano volumétrico, nesse caso, está indicando 1032 micras. Mas e por que essa leitura está errada? Bom, essa leitura aqui está errada porque está sendo feita uma medição em toda a extensão do papel hidrossensível. E, na verdade, essa medição ela deve ser feita somente em 1 centímetro quadrado. Somente uma parte dessa porção. E, além disso, nós vamos ver que também deve ser excluído escorrimentos, escorrimentos sobre o papel e também a contagem de 2 gotas unidas. Vamos aqui mostrar um vídeo para melhor ilustrar um pouco mais sobre essas medições que são realizadas sobre o papel hidrossensível e também mostrar e ilustrar a aplicação do papel hidrossensível no campo. Nesse vídeo, nós temos detalhes mostrando a colocação dos papéis hidrossensíveis no interior da planta. E vejam que é utilizado um grampeador para melhor fixar esses papéis em relação às folhas, tanto na parte superior da planta quanto no seu interior. Olha, vejam que aqui nós temos papéis hidrossensíveis aplicados no interior. Nesse caso, é um experimento, está sendo aplicado uma pulverização
para depois então ter os resultados, né, impressos nesses papéis hidrossensíveis. A retirada do papel pode ser feito com uma luva para, é claro, não imprimir as digitais sobre o papel e também para evitar o contato do produto com as mãos. Esses papéis, né, eles são acondicionados em sacos plásticos e são identificados, tanto mostrando as identificações na parte de baixo e do dossel. Vocês podem observar que na parte superior do dossel a cobertura é muito mais efetiva do que na parte de baixo da planta. A cobertura é muito mais efetiva sobre o dossel na parte superior do que na parte de baixo. E vejam também que nesse caso específico, para um mesmo ponto, foi aplicado repetições. Até porque, vejam que existe uma diferença bastante significativa, olha, em relação a este papel, em relação a esse outro papel, em relação a esse outro papel. Isso porque acontece aquele efeito guarda-chuva que eu comentei com vocês, da cobertura da planta afetar o alcance do produto nessa parte inferior. Então, para se ter um valor médio suficiente, com maior precisão, é necessário se aplicar repetições em relação ao mesmo ponto. Aqui também vamos destacar uma sequência lógica metodológica em relação à análise do papel hidrossensível. Após a coleta dos papéis, é necessário fazer o escaneamento utilizando uma resolução de 600 dpi e a análise vai ser feita no programa Gotas da Embraco. Após o escaneamento das folhas de papel hidrossensível, é recomendável fazer um ajuste do brilho e contraste para facilitar a avaliação pelo programa. Vejam um papel antes do processamento e após esse ajuste do brilho e contraste para facilitar o processamento pelo programa Gotas. Aqui, então, nós já conseguimos visualizar uma tira, né, de papel totalmente escaneada da parte superior. Mas vocês podem observar que, naturalmente, ocorre um escorrimento de algumas gotas. Ocorre o escorrimento e também ocorre a união de gotas. Para fazer a análise, nós vamos somente utilizar um recorte, nós não vamos utilizar toda a extensão do papel, porque toda a extensão do papel, como eu comentei com vocês, existe a possibilidade de erros. Então, nós vamos observar somente uma porção significativa. E para fazer essa análise é suficiente somente 1 centímetro quadrado, por exemplo. Então, aqui, fazendo um recorte, né, dessa área, e é a partir dessa área que se vai fazer a análise. Então, tomando essa área para análise, vejam que aqui nós temos a área que foi tomada, o recorte, uma área de um pouco mais de 1 centímetro quadrado, e é a partir dessa área que nós vamos fazer a análise. Porém, nós vamos visualizar que, apesar dessa área não ter escorrimentos, vocês podem observar que aqui nós temos uma região que nós temos uma concentração de 1, 2, 3, 4 gotas. Contudo, porque essas gotas estão muito próximas uma da outra, é possível que o programa interprete essa região toda como uma única gota. Um outro exemplo que eu posso apontar é nesse caso onde nós temos aqui 2 gotas. Nós sabemos que é 2 gotas, mas o programa ele não consegue fazer essa distinção, então é necessário excluir da análise essas 2 gotas aqui que estão uma junto da outra. Para isso, você vai ter que fazer um ajuste manual. Utilizando o cursor do mouse, você consegue retirar a seleção dessas gotas. Retirar a seleção, por exemplo, dessa região, dessa outra região. Você consegue também retirar da seleção as gotas que estão próximas da borda, para dessa forma você ter uma avaliação mais precisa.
Tendo esses cuidados, você vai conseguir um melhor resultado. E esse resultado vai ser exato? Provavelmente não vai ser exato, mas você com certeza vai ter uma boa noção e um resultado aproximado que vai representar essa qualidade da aplicação realizada pela pulverização.